Eu acho que todo mundo já criou uma gambiarra em algum momento da vida. Sabe, um jeito diferente de você usar um objeto ou um produto e dar uma função nova para ele. Um coador de café e uma fita crepe podem virar um coletor de pó da furadeira. Um garfo e uma faca, com jeitinho, dá até para virar um saca-rolha. E depois dessa rolha, serrada na diagonal, você faz 2 calços para essas portas que vivem batendo. Cara, dá para improvisar com praticamente tudo, até com seus produtos de barba. Olha, quem nunca inventou um jeitinho diferente de fazer as coisas, né? Faltou algum objeto, alguma coisa, dá um jeito de improvisar. E muitas vezes essa invenção pode acabar ficando melhor que a original. E a maneira que com a rotina de cuidado com a barba, cara, não é diferente. Desde que eu comecei a usar produto para cuidar da barba todos os dias, a primeira coisa que aconteceu foi que isso acabou virando uma rotina. É sempre o shampoo e o condicionador no banho, depois a hidratação com balme ou com óleo, aquela cera de bigode, um pentezinho para pentear depois no final. Isso se repete todo dia. E aí com essa repetição eu comecei a entender melhor o que funciona mais para mim, qual a quantidade de cada produto que eu preciso usar para chegar naquele resultado que eu quero. A gente vai ficando mais tranquilo, mais confiante para começar a experimentar também outros jeitos de usar, outras combinações. Eu vou contar aqui algumas gambiarras que eu fui inventando aí ao longo do tempo com os meus usos de produto para barba, mas assim, eu tenho certeza que você também deve ter os seus jeitinhos aí próprios de usar, até outras funções que você já achou para algum produto, e eu vou querer saber tudo nos comentários. Me conta aí, que isso de repente pode virar uma parte 2 desse vídeo. A primeira invenção que eu fiz, eu já contei aqui em alguns vídeos até, foi usar cera de bigode na sobrancelha. Sabe esses pelos da sobrancelha que às vezes crescem mais rápido e aí ela fica espetada? E eu tenho pouca sobrancelha na real, né? Eu tinha bastante, mas eu ficar aparando a sobrancelha direto, cara, já não fica muito bom assim. Eu começo a ficar com uma aparência de que tenho pouco pelo. Então eu preciso dar um jeito nela. Mas também não é o caso de eu pegar uma cera ou qualquer modelador ou alguma coisa para usar só aqui, né? Uma área pequena e também muito próximo da pele. Então o que eu faço? Toda vez que eu uso a cera de bigode no meu bigode, sempre sobra um restinho aqui. E o dedo fica um pouquinho de cera. Eu pego esse restinho aqui que nem aparece mais na mão e termino de passar aqui, ó. Cara, já resolve o dia, e eu acho que eu tô fazendo isso há tanto tempo que já ficou assim no automático, eu nem paro para pensar. Eu passo no bigode, do bigode eu vou para a sobrancelha e acabou. E aí, aproveitando que eu tô falando da cera, o que dá para fazer com uma cera de bigode, uma escova de dente usada e um pente de madeira? Deixar o seu pente novo de novo. Eu até cheguei a fazer um vídeo aqui, tem um tempo já, de como que você pode limpar o seu pente, como é que você faz para dar uma reavivada nele. Tem um vídeo inteiro só com essa dica. Mas acho que falando rápido aqui, o lance é o seguinte: para tirar os resíduos que ele vai acumulando aqui entre os dentes, eu uso sempre uma escova de dente já usada e com a própria escova você consegue fazer essa limpeza. E aí, depois de limpar aqui entre os dentes, eu pego um pouquinho da cera de bigode, mas só um pouquinho mesmo, e passo aqui para dar uma hidratada na madeira. Isso deixa a madeira com cara de nova e também protege, né? Cria aqui uma camadinha de proteção para deixar o pente um pouquinho mais impermeável caso você esqueça ele em cima da pia um tempo e tal. Outro uso muito comum que eu faço é aproveitar o restinho do óleo de barba que fica na mão, depois que você pinga as gotinhas aqui, esfregue, passa na barba, eu aproveito para passar na ponta dos meus cabelos. Eu tenho a ponta aqui muito ressecada, então esse restinho de óleo ajuda muito a hidratar. Ponta de cabelo ressecado, na verdade assim, qualquer área do corpo, da pele que você precisar dar uma hidratada um pouco maior, o óleo de barba resolve. Uma coisa bacana do óleo é que ele é feito só com óleos vegetais, ele não tem silicone, então ele é seguro de você passar na pele sem entupir os poros. Eu já recebi muito relato de barbudo aqui que usou o óleo assim de várias maneiras diferentes. É o cotovelo que às vezes seca demais e fica com a pele craquelada, sabe? Pô, olhinho de barba resolve. Tem gente que já falou pra mim que usa até em pentelho. Cada um sabe onde que precisa, né? E você pode usar o óleo de barba também para dar uma turbinada na hidratação na hora do banho. Colocar um pouquinho de condicionador de barba e depois pingar umas gotinhas, misturar e aplicar no banho, cara,
é ótimo para dar aquela hidratação maior, principalmente quando você está precisando dessa hidratação, sabe? Dias muito frios, clima muito seco, tem época que a nossa barba está realmente mais ressecada, mais difícil de controlar, e esse upgrade na hidratação, misturando alguns produtos, faz uma diferença. Uma técnica que eu já falei aqui também um tempo atrás e que funciona muito é, quando a barba está desse jeito, fazer um co-wash, que é mais ou menos lavar a barba com um condicionador. Você deixa o shampoo de lado durante um dia e usa só o condicionador no banho. Logo no início, passa o condicionador, deixa ele ali agindo bastante e depois enxágua no final. Não é uma coisa para fazer todo dia, porque a gente precisa da limpeza do shampoo e tudo mais. Mas nesses casos assim, em que naquela semana, naquele dia, sua barba está precisando dar uma controlada maior, você vê que ela está muito ressecada, você pode fazer um co-wash tranquilo. E aí tem uma dica também para quem é careca. Sabe o esfoliante de rosto, o gel de barbear e o balme de barba que a gente usa para aparar a barba? Cara, é muito útil para quem é careca, para deixar a careca mais limpa e também evitar pelo encravado, coceira, tudo isso. Porque como o couro cabeludo costuma ser mais oleoso, fazer uma esfoliação 2 vezes na semana com esfoliante de rosto é bacana. Você evita que tenha um acúmulo ali de gordura que pode deixar qualquer pelinho, algum cabelinho que vai nascer, fique encravado. E aí o gel de barbear, para quem raspa ainda com lâmina, é ótimo também para você saber onde você está raspando, se não ficou uma área faltando, enfim. E o balme de barba, cara, ele fecha como um bom hidratante para o couro cabeludo e também para deixar mais refrescante, evitar irritação, muito típico de quem está raspando a cabeça com mais frequência. Essa não chega nem a ser uma gambiarra, né? É só um uso diferente desses produtos que, com o tempo, teve uma época que eu estava raspando com bastante frequência. Agora eu resolvi deixar um pouquinho maior, mas assim, a entrada está cada vez mais longe aqui, mas ainda tem esse comecinho aqui de cabelo, meio que ralo, mas ainda tem, então eu tô deixando crescer. Enfim, gostei mais desse visual aqui ultimamente. Mas quem raspa, ó. E aí tem vários outros usos, assim, que eu tava pensando. Cara, esses dias eu fui picado por um pernilongo de noite, tava coçando demais e eu fui no banheiro para ver o que eu podia passar. E aí eu lembrei que o balme de barba ele ajuda a evitar coceira, né, irritação no rosto. Ele tem um fator de cicatrização bacana. E aí eu passei um pouco de balme de barba onde tinha sido picado. Cara, foi assim mágico. Parou de coçar na hora, fui dormir tranquilo. E aí tem isso, né? A gente vai descobrindo algumas funções que não tem nada a ver com a original do produto depois que a gente experimenta. Por isso que eu quero saber de você. Sabe, o que você já usou de diferente, qual gambiarra que você já inventou, qual outro uso que você faz para algum produto. Eu acho que é legal dividir aqui com todo mundo, porque tenho certeza que muita gente já experimentou de alguma maneira e funcionou e foi bom. Isso pode virar uma segunda parte aqui desse vídeo. E aí eu quero saber de você, o que você usa, como é que você faz, ou qualquer outro tipo de gambiarra, sabe? Dia desses eu descobri essa da faca com o garfo para abrir uma garrafa de vinho, porque eu estava sem saca-rolha. E funcionou. Foi meio difícil, mas funcionou. Tem um jeito também que eu abro o vinho que funciona muito bem, que é usando um sapato. Mas essa eu conto outra hora. Mas vai aí, vai nos comentários, me conta suas dicas. Se você também tem mais ideia para outros vídeos aqui no canal, manda ver aí também. Isso aqui a gente faz junto. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever, ativa o sininho também para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!